Fala galera, muito bom dia. E hoje mais um evento, né? Eu chamo de evento porque fica marcado, né, na nossa história do Greencast. Começamos há pouco tempo e hoje estamos aqui recebendo o rei dos negócios, né? Um grande amigo, Heirivelto Fernandes, grande amigo, irmão, parceiro, onde eu aprendi muito, aprendo e admiro a sua história, viu, Heirivelto? E não é porque nós estamos na frente das câmeras, porque você foi um cara e é um cara disruptivo, um cara que pegou o negócio, faz na prática, fez muito lá atrás e agora ensina muitos empresários e muitas pessoas a fazerem. Seja muito bem-vindo, é uma honra te receber aqui no nosso Greencast. E vamos somar com a galera o máximo que a gente puder, porque a gente sabe que é uma dificuldade, uma deficiência, né? Quem não sabe os passos da venda, e para quem sabe tudo fica mais fácil, né? Porque vender resolve o problema de muita gente, né? É isso aí, eu falo que vendas é o pulmão de toda a empresa, né, Felipe? Eu faço das suas palavras as minhas, né? A gente já tem uma relação de um longo tempo. Sim. O quê? Uns 7 anos? 7 anos. Mais ou menos 7 isso, anos. né? E muito bom, obrigado pela oportunidade de falar aqui com toda a sua audiência. Vai ser bem bacana. Eu de você já pegaria aí o seu caderninho, a sua caneta, né? Porque quem não anota esquece e quem não aplica não aprende e não tem resultado, né? Se você se propôs a estar aqui, se permita pelo menos aplicar o que você vai aprender, tá bom? Que isso é um tempo precioso aqui, toda essa transferência de know-how. Eu já estou aqui também com, né, o link, né? Tô aberto aqui, porque caso a galera também quiser fazer perguntas relacionadas, né, ao tema, a gente vai falar de vendas de uma maneira geral, embora o Heirivelto tenha vários métodos, né, comprovados e aprovados, treinamentos online. Agora eu já não sei se posso soltar já aqui. Pode falar. Tá escrevendo um livro que vai ajudar muito a galera aí no dia a dia. E assim, vamos começar, né, falando de vendas, assim, quais são as fases da venda, né? Legal. Você que aborda muitas fases da venda. Quero vender, ou já estou vendendo, sou um vendedor, ingressei na carreira, estou trabalhando numa empresa, nossos consultores da Greenline, a galera que também te acompanha vai estar assistindo aqui. Quais são os passos da venda? Quero começar a vender, eu já vendo e quero performar. O que eu preciso saber sobre venda? Tá, legal. Existe assim, vamos começar a falar dos erros, né? Tem até uma história do homem que se perdeu na mata. Ele foi caçar aos 18 anos e se perdeu. Ficou lá 30 anos perdido. Não conseguia sair por hipótese alguma. De repente ele se depara com outro jovem que também havia se perdido. E lá o jovem falou: poxa, o que você está fazendo aqui? Eu vim caçar, me perdi. Estou aqui há 30 anos, não consigo sair daqui. E o jovem falou assim: bom, se você está aqui há 30 anos e não consegue sair daqui, significa que você não consegue me ajudar. E foi-se embora. De repente ele falou assim: olha, jovem, vem cá, você tem razão, eu não consigo de fato sair daqui, mas eu posso te mostrar os lugares que você não deve ir. Isso vai economizar 30 anos da sua vida. Ou seja, tão importante saber o que eu tenho que fazer é saber também o que eu não devo fazer. Boa. Quais são os erros que eu devo evitar. E aí, diante disso, existem vários erros que os vendedores cruciais cometem. Vendedores e representantes comerciais, né? Quem atua no front das vendas. Primeiro é pular as etapas da venda. Então, já começando com uma excelente dica aí. Começamos com os erros das vendas. Pular as etapas. Pular a etapa da venda. Segundo erro é não saber quais são as etapas da venda. Não faz sentido eu atuar com vendas e não saber quais são as etapas da venda. Se eu chego no médico hoje e falo assim: doutor, eu vou passar por uma cirurgia, você pode me falar quais são as fases dessa cirurgia? Como vai funcionar esse procedimento? Eu posso te garantir que ele vai te falar o beabá de tudo isso. Agora, se eu perguntar para você quais são as fases da venda, você saberia me responder? Então, esse é o primeiro erro. Se eu não sei o caminho, como que eu vou trilhar esse caminho? Então, muitas vezes existem ali vários gargalos, várias lacunas na venda que por conta desse desconhecimento, né? Dessa falta de conhecimento. E às vezes a própria inabilidade também que está atrelada. Mas vamos lá. Quando eu penso em vender, a primeira coisa que eu tenho que fazer, Felipe, quem que é o meu cliente? Quem que é o meu público? A gente chama isso de PIC, perfil ideal de cliente. Você vai encontrar isso como avatar, como persona, como ICP. É tudo a mesma coisa, nomes diferentes para falar a mesma coisa. Então, quem é o seu cliente? Exato. Eu tenho desconhecer ele de todos os ângulos, né? Idade, nome. Isso. Ô Rei, aqui ó, vamos falar, o nosso podcast, ele é bem natural, descontraído. Tem como formalidades, ó, a galera tá aqui nos bastidores, tem café. Então assim, para que vocês entrem no clima e aprendam, né? Então, vamos lá.
Tá, e aí eu preciso perfilar esse cliente. Porque às vezes você pode estar vendendo o produto certo para o público errado. Aí você vai lidar com várias objeções, você vai lidar com reclamação, desalinhamento da expectativa com relação ao resultado que você oferece, a solução que você propõe. E isso é horrível. Às vezes a pessoa vem até nós querendo perder 30 quilos e não é que ela não pode, mas com alta expectativa. Qual que é a sua expectativa? Em quanto tempo? Como vai ser esse processo? Exatamente. E aí eu preciso perfilar. Como que eu perfilo? Entendendo dados demográficos e dados comportamentais. Então, por exemplo, o vendedor precisa fazer pergunta. Precisa fazer pergunta, mas isso ele já faz o dever de casa antes. Aí entra essa questão do planejamento. Antes de eu vender, eu tenho que planejar. Já dizia Pablo Paucar, tem aquela frase conhecida, né? As pessoas não planejam fracassar, né? Elas não planejam fracassar, elas fracassam por não planejar. Boa. Então, o que eu tenho que fazer? Esse planejamento. Para quem eu vou vender? Por exemplo, hoje, quem que nós vendemos? Quando nós começamos a vender, o Sem Isso, Sem Vendas, a difundir a nossa empresa que foi fundada em 2018, a gente vendia para todo mundo, Felipe. Né? Então, a gente vendia para o aspirante a empreendedor, o cara que nunca tinha nunca tinha empreendido. A gente vendia para todo mundo. Depois, a gente foi perfilando isso. Né? Gasta menos energia e tempo, né? Exatamente. E assim, a dificuldade era em falar para um público muito amplo. Então, quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Então, o que nós fizemos? Nós perfilamos. Hoje, a gente atende... Nós temos vários produtos. Então, um dos produtos a gente atende empresas com mais de 5 funcionários. Ele tem uma das dores que nós resolvemos, que é falta de vendas, dificuldade na organização, na contratação, né, e na liderança, processo comercial e assim por diante. Outro critério que a gente utiliza, qual que é o nível de consciência dessa pessoa? Porque você pode vender o melhor produto. Se o seu público não tem um nível de consciência, no mínimo médio alto, ele não vai considerar a sua solução, concorda? Então eu posso estar com o melhor produto. Se eu estou vendendo para quem não sabe o quanto precisa, mas precisa, para ele é irrelevante. É o dever do vendedor, né, do revendedor, com as perguntas ativar esse nível de consciência. Identificar. Né? Identificar. Então, assim, aí outro critério, ele tem poder de compra, né, para comprar a minha solução. O outro critério, eu estou falando com o decisor ou com quem tem influência na tomada de decisão? Só que foram 5 critérios que perfilam o nosso cliente ideal. Agora, dentro desse mix, eu prefiro, dos 2 principais critérios, um é o principal. Qual? Nível de consciência médio-alto. Porque se você precisa e sabe o quanto precisa, a forma de pagamento é secundária. Você vai dar um jeito, não é? Você já precisa. Então, eu preciso perfilar. Esse é o primeiro passo. Depois que eu perfilei o meu cliente ideal, qual que é o próximo passo? Entender as fases. Quais são as fases da venda? A gente simplificou, tá, Felipe? Tá. Se você for na literatura hoje, tem uma pancada de terminologias em inglês. SDR, BDR, LDR, MRR, SKL, MKL. Meu Deus, a gente chama tudo isso de GDD. São geradores de demanda. Que é a primeira fase da venda. Prospecção. Tá. Prospecção. Primeira fase, prospecção. E prospecção significa pesquisar e encontrar. Pesquisar e encontrar o quê? O perfil ideal de cliente. Agora eu já perfilei ele, então eu vou pesquisar e encontrar. E dentro da prospecção, que é uma fase, existem subetapas. Como geração de demanda, se for prospecção, a gente chama de inbound. O que é prospecção inbound? Tráfego pago, indicação, fluxo orgânico passando em frente à tua loja, caso você tenha uma loja física. Revendedor, isso é muito importante, cara. Bastante. E é o básico que tem gente que ignora. Porque se você fizer exatamente o que nós estávamos conversando ali no café, se você fizer exatamente as fases, né, como você está falando, e fizer o básico, não tem como dar errado. É isso aí. Então, vamos lá. Fazer o embalde, né? Você sabe o seu público, agora você precisa fazer essa prospecção. Ele está ensinando já desde o começo, galera. Anota aí para vocês pegar os códigos. Anota as subetapas da fase de prospecção, que é a primeira etapa, tá? Vamos lá. Construção de lista, vamos colocar aqui como construção de lista, que já é geração de demanda. Mas o cara vai começar a vender, ele já pode vender para os parentes, para os amigos, para o vizinho. Eu vou construir uma lista. Quem que é essa lista? Pega aí no seu WhatsApp. Quantos contatos você tem aí? Faça uma lista. Sei lá, 50, 100, 1000 nomes. Coloque tudo aí. No seu Instagram, enfim. Coloque tudo aí. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou abordar. Eu vou abordar para quê? Para qualificar. Ou às vezes eu qualifico para colocar na lista, ou às vezes eu qualifico para abordar. O que eu estou querendo dizer com isso? Que na prospecção essas subetapas não são sequenciais.
É diferente da fase da apresentação que nós vamos chegar daqui a pouco. Elas acontecem de forma simultânea, concomitantemente. Então você falou de prospecção, tá? Vamos mastigar, porque tem gente que está assistindo aqui, que está começando a revender, que já revende e quer performar, tem gente que já é expert, né? Esse podcast vai chegar, ele não tem limite, né? Para a quantidade de pessoas que vai chegar. Isso. Então eu sei que a primeira coisa eu preciso prospectar. Isso aí. Fases da prospecção e como prospectar. Isso, fase da prospecção. Construção de lista, sem lista esquece. Eu preciso ter pessoas para que eu possa colocar elas em contato com o Vai produto. para o próximo nível depois. Certo? Depois eu vou abordar, qualificar, né? E aí eu vou agendar que seja uma reunião com essa pessoa, um bate-papo. Uma apresentação. Enfim, preciso saber se ela também é a decisora ou não. Isso está na qualificação, que tudo isso está na prospecção. Fiz esse papel, vamos imaginar que você acabou de prospectar alguém, né? Qualificou essa pessoa tem as principais dores que o seu produto resolve, ou o desejo, né? Que a gente está falando de dor, dificuldade, desafio, mas tem o desejo. O desejo também. Tem pessoas que compram por dor, outras compram por desejo. E aí você agora precisa apresentar. E você não vai fazer isso na fase da prospecção. Prospecção você vai pesquisar, encontrar e atrair. Agora você vai apresentar. Agora na fase da apresentação, Felipe, são 3 subetapas. Essas sim são sequenciais. Então o que eu preciso fazer? Gerar conexão. Eu preciso me conectar com essa pessoa. Sim. O que é gerar conexão? Quais são os pontos em comum que essa pessoa tem com você? O que você tem com ela? Então você vai pegar esses pontos em comum e vai validar. Por exemplo, imaginar que você o público que é feminino. Mais feminino. Mais feminino. Vamos imaginar que você está com uma mulher, de repente você olhou no cabelo dela e falou assim: nossa, como o seu cabelo está bonito, estou gerando conexão, um ponto em comum. Sim. Nossa, como que sua sandália é bonita. Enfim, eu preciso validar para gerar conexão. Quebrar o gelo. Rapport. Exatamente, o próprio rapport. Eu não queria falar desse termo, porque eu não sei se eles conhecem o rapport, que significa sintonia, que significa gerar essa conexão. Depois eu vou fazer o quê? Levantar a necessidade. É sequencial. Então eu falo assim, olha, o que você busca? Pergunta fundamental. O que você quer resolver com a nossa solução? Eu quero perder, eu quero ter mais disposição. Às vezes a pessoa não quer perder peso, quer ter mais ânimo, mais disposição para o dia a dia. Porque se você for avaliar, por exemplo, vamos imaginar que as suas revendedoras estão vendendo para uma empreendedora. Será que essa empreendedora ela só quer perder peso ou ela quer ter um melhor marketing pessoal? Então eu vou focar na transformação. Né? Venda o destino, não venda só o veículo. O veículo é o seu produto. O seu produto é meio, não é fim. O fim é o quê? É aquilo que a pessoa precisa. Que é o quê? Um melhor marketing pessoal, certo? Porque aí você fica batendo na tecla. Você vai emagrecer, Não, mas eu não quero emagrecer. O que é importante para ela? O que é importante para ela? Vale ressaltar, Felipe, que as pessoas elas compram pelas razões delas, não pelas nossas. Cara, isso faz total diferença na hora que você vai fazer a apresentação. Para você realmente identificou o perfil da pessoa, você vai trazer para ela realmente o que ela está buscando. O que o vendedor acha? Que ele tem que trazer o que ele gosta da maneira dele. Não é assim. Não é. O revendedor, na minha opinião, a pessoa que trabalha com vendas, ela é um médico que vai receber o paciente, vai ouvir tudo que aquele paciente tem para dizer para poder dar precisa ser cirúrgico. Cirúrgico. Né? Quando eu sou cirúrgico como médico, muito bem essa analogia que você trouxe, aí eu sou, de fato, a gente chama de sniper, tá? Na nossa metodologia. O que é o sniper? O sniper, a gente faz essa analogia com relação ao vendedor metralhadora, que atira para todo lado. Um dos grandes erros também do vendedor é achar que ele vai vender para todo mundo, e não vai. Se queima. E achar que todo mundo tem que comprar o seu produto. Não vai com alta expectativa. Procure o público certo, que valorize o seu produto, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Levantando necessidade. Gerei conexão na fase da apresentação, agora estou levantando necessidade, que é a segunda. Por quê, Felipe? Porque quando eu chego na fase do fechamento, que é a próxima fase depois da apresentação, se eu não levanto necessidade, esquece. Você não sabe qual o problema que o seu produto vai resolver para o seu cliente, embora dever de casa do vendedor é saber quais são as principais dores que o meu produto resolve, eu já tenho que ter tudo isso elencado, porque eu já perfilei o cliente ideal. Eu já sei quais são as dores, eu sei o que esse cara está frustrado, eu sei o que tira o sono dele ou dela, né? Eu sei qual o momento da jornada de compra que ele se encontra. E a jornada de compra nós temos também 4 fases, eu tenho um aprendizado e descoberta. Tem gente que não conhece o seu produto, tem gente que conhece essa solução, mas não sabe que você vende. Olha, ele está aprendendo, descobrindo. Depois, reconhecimento do problema, ele sabe que ele precisa emagrecer ou ter mais um marketing pessoal melhor, existem várias soluções que vocês oferecem aqui. Sim. Depois, terceiro, consideração da solução, ele está considerando comprar. Talvez ele veio até você, não foi você que foi até ele.
Talvez ele chegou até você através de uma prospecção passiva, ou seja, quando o cliente vem até você. Não depende de você ir até ele. Ele viu lá no seu Instagram, no seu Facebook, nos grupos que você coloca e falou assim, eu quero, consideração da solução. Ele já passou da fase do reconhecimento do problema. Só que aí tem a decisão de compra. O que é a decisão de compra? Agora eu preciso, entre a fase da consideração da solução e decisão de compra, Felipe, eu preciso eleger os principais diferenciais que eu tenho comparado com o meu concorrente, porque ele pode aprender comigo, reconhecer o problema comigo, na hora da consideração das soluções, ele considera, mas decide comprar do outro. Isso acontece muito, né? Acontece muito. Eu planto, na hora de colher, alguém vai lá e colhe a fruta e come. Então, assim, você precisa criar todo esse processo de vendas no teu negócio, independente do teu porte, você é pequeno, médio ou grande, você tem que ter isso muito bem construído, muito bem estruturado, porque só assim para você ir para a próxima fase. Se você não dominar vendas, que é o que eu falo, vendas é o pulmão de toda empresa, vendas é o que faz a engrenagem girar. Se vendas é o pulmão, Felipe, prospecção é oxigênio. Boa. Certo? Boa. E a coluna vertebral do seu negócio é o processo de vendas. Esse processo todo que eu estou te explicando aqui. Então, uma vez que agora eu levantei necessidade, ponto, eu vou apertar o calo motivador aonde? Na hora do fechamento. Depois que eu levantei necessidade, agora eu vou apresentar a minha solução. Agora chegou o momento de eu falar como o meu produto atende a real necessidade hoje desse potencial cliente. Tudo bem até aí? Estão anotando? Depois eles podem revisitar para rememorar. Né? E agora a gente chegou na fase do fechamento. Que também tem gente que chega no fechamento, trava, não faz a oferta, não aproveita esse momento justamente para... É só conduzir, né? Já passou por todas as fases, é só conduzir. É só conduzir. E aí agora no fechamento, só vale um adendo aqui. O fechamento ele está presente em todas as fases. Entenda isso. Olha só. Se você chega para fazer uma visita para esse potencial cliente e o seu marketing pessoal não está adequado, pronto. Você perdeu o fechamento. É um critério, né? Por quê? Se você vende essa esperança de que as pessoas podem ter uma vida melhor, serem mais produtivas em seus negócios, né, ter uma autoestima mais elevada, e você não passa isso, as pessoas compram você primeiro antes de comprar o produto, a não ser que você venda online, né, Felipe? Aí é outro critério. Mas, eu já comprometi o fechamento aqui. Se eu chego lá todo descabelado, o carro tudo sujo, né? Às vezes falando um palavreado não tão adequado de acordo com o meu público, se eu estou falando com o médico, eu preciso ter um palavreado mais rebuscado. Eu não tenho uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão, né? Tem que não chegar. Existe uma segunda chance, é isso aí. Então, quer dizer, se eu erro na prospecção, eu também estou errando no fechamento. Se eu erro na hora de gerar conexão, na primeira fase da apresentação, eu também já erro no fechamento. Então, tudo isso compromete. Uma coisa o fechamento está presente em todas as etapas. Ponto. Sim. Talvez você não sabia disso, você está aprendendo isso aqui agora. E aí, na hora que eu chego na fase exatamente do fechamento, 70%, Felipe, base nossa, tá dado da nossa empresa Ciência em Vendas. 70% se perde na hora do fechamento. E tem um dado ainda mais alarmante que é 40% dos vendedores, mais de 40%, desistem da venda após o primeiro não, após a primeira objeção. Desiste. E aí vale você entender que assim, existem dois pontos, tá? Motivadores de compra. Por que as pessoas comprariam o seu produto? Existem vários motivadores, mas existe um momento de compra. Se eu tenho um motivo e não estou no momento, eu não compro. Então o que eu tenho que entender? Que o não é um ainda não. Ainda não. Concorda, Felipe? Sim, porque você tem uma proposta única de valor, né, e você vai gerando esse valor para a pessoa, ela quer, mas não é o momento. Exatamente. E aí o que acontece? Eu tenho que entender, se eu tenho motivo, eu não tenho dinheiro, eu não estou no momento. Se eu tenho motivo, eu tenho dinheiro, mas eu não estou em condições emocionais, eu também não estou no momento. Se eu tenho motivo, tenho dinheiro, tenho condições emocionais, mas eu preciso ver com alguém, tenho tomada de decisão demorada, eu também não compro, não vendo naquele momento. Então tem que agora criar um acompanhamento. E dentro da fase do fechamento, Felipe, são 4 subetapas. Essas não são sequenciais. Eu preciso conduzir. Então eu passei a apresentação, eu passei a proposta para a pessoa. Primeira pergunta que não pode faltar. Ficou alguma dúvida? Anota aí, galera. Não ficou nenhuma dúvida. Aí eu vou agora fazer uma pergunta de fechamento. O que é uma pergunta de fechamento? Pergunta de fechamento é aquela que compromete o cliente a comprar. Né? Primeiro vamos entender o que é fechamento. Fechamento é a condução de um potencial cliente para uma tomada de decisão. Então ele precisa ser de fato conduzido e você é o responsável ou a responsável em fazer isso.
Porque tem pessoas que fazem o processo todo, só que chega na fase do fechamento, ele fica olhando para a cara do cliente, e às vezes o cliente olhando para a cara dele, e aí? Só falta uma pergunta para... Você tem que conduzir. Então, agora que eu vou conduzir, eu preciso fazer uma pergunta de fechamento. Qual pergunta? O que te impede de avançarmos? Ficou alguma dúvida ou podemos avançar? Estou conduzindo. Sim. Não podemos avançar assim. Como funciona? Como que funciona? Quanto custa? Né? E aí eu preciso agora passar o preço. E aí chega um ponto aqui. Se eu não acredito no meu produto, que a gente ensina sobre o conjunto de crença. O que é o conjunto de crença? São 4 pilares. Crença na empresa, crença no mercado, né? Crença no produto e crença em você. Eu posso acreditar na empresa, eu posso acreditar no mercado, eu posso acreditar no produto. Se eu não tenho crença suficiente, ou seja, se meu nível de merecimento está baixo, é uma questão comportamental, eu não vendo. Por quê? Eu não vou transparecer confiança. E o que é vendas? Transferência de confiança. Transferência de verdade, transferência de emoção. Ela precisa acreditar, né? Precisa acreditar acima de tudo. Brilho no olhar, brilho nos olhos. Isso muda tudo. Porque, produto bom se vende sozinho? Não é verdade, mito. O produto bom, ele precisa de um bom profissional também para vender. Né? Eu costumo dizer, dia 1º agora é dia do vendedor, e nada do que foi produzido ou inventado teria alcançado projeção se não fosse a participação imprescindível desse profissional. Senão, nada se propagaria. Exatamente. Então, agora passou o preço, confiança. Não tenha medo de passar o preço. E aí a gente ensina como você passar o preço, né? Através de algumas técnicas. Até antes de entrar nisso, eu vejo que tem muitas pessoas que trabalham com venda que às vezes fazem as etapas, mas ela fica muito aguçada em querer fechar a todo momento. Isso também, ansiedade. Atrapalha. Isso também atrapalha muito, né, no processo de fechamento, né? Assim, se a gente fosse falar de alguns erros, esse se destacaria como o outro. Qual outro? Que às vezes você olha para a pessoa e você vai pré-julgar essa pessoa. Às vezes a pessoa não anda num carro bom, não mora numa casa boa, né? De repente tem 3, 4 filhos lá para alimentar, e você olha e fala assim, nossa, eu acho que não tem dinheiro. Então, uma dica aqui para você, tá? Não julgue o bolso do seu cliente pelo seu momento, porque pode ser que você esteja precisando de dinheiro. Então, segure a ansiedade, né? Calma, a venda vai acontecer. Se você acredita nesses 4 pontos, na empresa, no mercado, no produto, em você, a venda vai acontecer, principalmente se você estiver falando com o público certo. Então, segure a sua ansiedade e também não meça o bolso do seu cliente pelo teu momento, que às vezes você está precisando. Às vezes tem uma conta de água e luz ali que está atrasada, está pagando tem outra atrasada, e nossa, eu preciso vender, gera ansiedade, e às vezes você fica com dó do outro. Não, eu já fiz venda no passado, vendendo porta a porta, com purificador de água, do tiozinho que eu chegar lá, assim, tinha condições, ele tirou o dinheiro literalmente debaixo do colchão e pagou à vista. E comprou. Na minha ótica, ele não tinha condições, mas ele tinha. Então, às vezes, a gente não pode se envolver emocionalmente ali com a pessoa naquele momento. Eu tenho que acreditar no que eu estou vendendo, mas não posso também me envolver emocionalmente com porque você está levando um benefício para ela, independente da condição que ela esteja. Exatamente. Né? Então, assim, agora que eu cheguei, vamos lá, a fase do fechamento, condução, contorno de objeção, certo? Negociação e follow-up. Porque você vai explicar uma por uma, né? Mas na hora que chega na objeção, muita gente aí sai agora, não sabe o que responder, né? É aí que entra o fechamento brutal, né? Me permite falar? Claro, com certeza. O nosso curso de vendas, onde eu te ensino da prospecção ao fechamento, tudo que eu estou dizendo aqui para você, você pode fazer ele online ou no dia 19 de outubro estar com a gente presencialmente aqui em São José do Rio Preto, inclusive com lote promocional, cupom de desconto aqui que a gente vai gerar para toda a audiência aqui da Greenline, tá? Ou né, nós estávamos conversando aqui que agora a gente tem o nosso chama Green Prime, que é a nossa plataforma de educação, estilo Netflix, com muito conteúdo. E eu falei pro Herivelton, uma possibilidade, porque eu sei do conteúdo, sei da capacidade dele, a gente tem a possibilidade de trazer esse curso para deixar ali para os nossos revendedores aprender todas. Lá explica tudo isso daí. A gente vai destrinchar. Aula por aula. Legal. Tem que destrinchar. Boa. E aí, Felipe, enfim, agora que eu sei quais são as etapas, as subetapas da fase do fechamento, ou seja, condução, primeiro preciso conduzir o cliente, aí ele recuou, ele vai me trazer alguma objeção. A dever do vendedor, saber quais são as principais objeções. Do produto que é objeção? dele. Né? Eu ensino o que é objeção e também o que não é uma objeção. Porque às vezes as pessoas podem confundir. O que é uma objeção? Aquilo que te impede de avançar. É um obstáculo. Dúvida é objeção, tá? Desconfiança é objeção. Desejo também é objeção.
Sabia? Desejo? Desejo é uma objeção, no sentido assim, ó, você não pergunta sobre algo se você não deseja. Então, todas as vezes que a pessoa pergunta demais, ela está desejando. Sinal de compra, desejo. Sim, certo? um sinal. E às vezes ela vai te colocar alguma objeção, mas por trás de tudo isso é uma objeção. Ou melhor, por trás de tudo isso é um desejo. Ela está te colocando uma objeção para saber, para ter mais informações, que às vezes não ficou claro para ela tudo aquilo que você passou. E uma coisa que é importante a gente ressaltar aqui, Felipe, é o seguinte: existe um absurdo de informações hoje nesse universo, no mundo de vocês, no meu mundo, certo? Em cada mercado. O que é importante? Eu criar uma hierarquia das principais informações que não podem faltar. Quais são as principais informações? Cite 5 informações que não pode faltar. Cite 10. Do produto. Do produto. Porque assim, é muita informação. Sim. Quais são as principais? Se eu for passar tudo isso para o cliente, às vezes eu vou mais confundido do que clarear. Sim. Então eu preciso eleger, né? Elencar ali as 10 principais informações que não podem faltar. E aí uma coisa que é importante a gente falar sobre o ciclo de vendas. O que é o ciclo de vendas? Não tem todas essas etapas que eu estou falando aqui. Então, desde o momento que você prospectou até a decisão de compra, né, até o fechamento, quanto tempo durou? Isso é o ciclo de vendas. Rei, demorou uma semana para eu vender para esse cliente. Ele gostou, a gente está em contato aqui, demorou uma semana. Tá, agora você precisa avaliar qual foi a fala, qual foi o argumento que fez essa pessoa tomar a decisão rápida. Então aqui vai um insight, eu espero que você anote o que eu vou te dizer aqui, que tem gente que nasce, vive e morre e nunca aprendeu o que você vai aprender aqui agora, tá? Tem vendedor velho que não sabe o que eu vou te dizer aqui agora. O quanto antes você conseguir comunicar aquilo que o seu cliente precisa ouvir, mais rápido você vende. Vou repetir. O quanto antes você conseguir comunicar aquilo que o seu cliente precisa ou quer ouvir, mais rápido você vende e menor é o seu ciclo de vendas. Às vezes, se você... Porque imagina a seguinte situação, Felipe. Se eu abordo todos os meses a quantidade de pessoas e o meu ciclo de vendas é por volta de 30 dias, só para você, para exemplificar. E aí eu consigo diminuir esse ciclo de vendas para 10 dias. Eu consigo aumentar as vendas em 3 vezes mais, só diminuindo o ciclo de vendas. O ciclo desde o começo lá, da prospecção até o fechamento, 10 dias. Vamos imaginar que demora um mês. Demorei um mês. Eu acho que não é isso, né? Mas só para vocês entenderem. E aí agora eu diminuo para 10 dias. Eu consigo aumentar o meu faturamento em 3 vezes. Boa. Só entendendo esse insight. Tem gente que não conhece, não sabe o que é ciclo de vendas. Ciclo de venda é uma coisa, ciclo de vida do cliente é outra. Aí a gente fala de Lifetime Value, que é o LTV. que é o ciclo de vendas, tá? Para simplificar aqui para você. Ou seja, agora que eu trouxe essa empresa, esse cliente para a minha base, que agora eu correspondi à primeira etapa da ampulheta, que eu defendo a ampulheta ao invés do funil de vendas. Por que ampulheta? Porque a ampulheta, a primeira fase, é aquisição de cliente, que é o que eu estou te explicando, a prospecção, a apresentação e fechamento, certo? Só que o sim não é o fim. O sim é o início de uma nova etapa. Porque você custou pra caramba para adquirir aquela pessoa e depois você joga ela no universo. É isso aí. E aí, você não mais, agora você não fica assim, você acaba não atendendo mais aquela pessoa e busca outra. E vai buscando outro. Agora eu preciso fazer o seguinte. Só que fica num ciclo infinito, né? Eu preciso explorar essa base. Boa. Então, eu não cumpri aqui a aquisição de cliente, fechei. Vamos imaginar que eu fechei. Pronto, disse sim. Pronto. Agora eu entro na segunda etapa, não. A ampulheta, certo? Agora eu entro na segunda etapa, que é a expansão de cliente, que aí entra o ciclo de vida do seu cliente, ou seja, o quanto de receita que você consegue extrair desse cliente ao longo de tempo de relacionamento. E aí agora você vai fazer a manutenção da tua base, né? E aí entra as ações de pró-venda, tá, Felipe? Aqui dentro da nossa metodologia existe pré-venda, venda e pró-venda. Não é pós-vendas aí? Não, é pró-venda. Por que pró-venda? Pró-venda são todas as ações que ajudam você a elevar o nível de satisfação desse cliente, que aí eu vou fazer com que esse cliente passe a me indicar, né? Se eu atendo às necessidades e a satisfação e as expectativas que essa pessoa tem com relação ao meu produto, ele fica muito mais propenso a recomendar. Quando ele me recomenda, eu diminuo o meu ciclo de vendas. Olha isso. E tem um outro ponto, eu zero o meu CAC. Para você que não sabe o que é CAC, é custo de aquisição de cliente. Imaginar que você investe 500 conto aí no Facebook todo mês e você consegue 100 clientes. Né? Sim. Quanto que sai cada lead para você? R$5? Ou vamos imaginar que você com R$500 consiga fazer 10 vendas. Saiu R$50. Quando essa pessoa me indica, me recomenda, eu zero o meu CAC e diminuo o meu ciclo de vendas e esforço.
Ó, 3 Porque já vem benefícios indicado, você não vai ter que fazer... só por ter feito a manutenção da minha base, só por ter feito as ações de pró-venda. Que é um passo importantíssimo para quem vende, cara. Aqui é ouro do fundo do quintal. E de verdade, sabe o que eu faço nas empresas quando eu chego lá? Primeira coisa, eu vou usar a minha metodologia, né? a nossa matriz, inclusive que vai estar no livro, né? E lá eu olho os 4 pontos: fechamento, oferta, demanda e cultura. E aí eu olho dentro da parte de geração de demanda, como que está a base? Porque quando eu penso em geração de demanda, Felipe, eu tenho que pensar em 3 aspectos: clientes ativos, clientes inativos e a capacidade que essa empresa tem de gerar demanda. Mas eu já tenho uma base de ativo e inativo. A de ativo, o quanto eu posso exponenciar? Inativo, por que eles estão parados? O que aconteceu? Falta de manutenção da base. Falta de manutenção. Porque assim, existem 2 tipos de atividade hoje para você que está me ouvindo aqui. Você tem que se concentrar em 2 tipos de atividades. Primeira atividade, geração de renda. Certo? Você precisa gerar renda. É, geração de caixa, geração de renda. Isso é vendas, tá? Então, agora que você sabe aí que você tem que se concentrar em geração de renda, de demanda, né? Você também precisa se concentrar nas atividades da manutenção da tua base, que são dois tipos de atividade. Então, eu consegui esse cliente, agora eu vou explorar esse cliente. As ações de pró-venda são 4 também. Eu tenho aqui, ó, vou medir o nível de satisfação, saber se de fato a minha solução atendeu a necessidade dela. Depois, eu vou pedir indicação ao ferro gruda enquanto está quente. Eu preciso pegar essa pessoa no auge da emoção. Ali. Principalmente se eu consigo colher depoimento dela. Às vezes ela vem até você, eu tenho certeza que vem. Ela vai até você e fala assim: nossa, eu tive um resultado fantástico. Olha, quem que você poderia me indicar? Quem são as 10 pessoas que você gostaria Queria de oferecer passar? esse mesmo benefício. Pronto. Se eu criar um programa de indique e ganhe, aí eu fomento ainda mais. Porque se eu tenho um CAC, vamos imaginar que eu tenho R$10 de CAC, vai? Vamos imaginar que eu tenho R$10 de CAC. Pô, se eu der esses R$10 de CAC para esse cliente, agora eu estou criando um vendedor sem ter vínculo empregatício, só utilizando essa ferramenta para fazer esse cliente exponencializar, porque agora eu vou entrar nessa base. Agora eu estou utilizando o conceito do marketing de relacionamento ou marketing de buzz. Para você que não sabe o que é marketing de buzz, significa burburinho em inglês ou zumbido, mas o conceito é: você cria uma comunicação boca a boca através de um tema relevante em um determinado grupo de pessoas. Isso é marketing de buzz. Você pode fazer isso fomentando, simplesmente promovendo ou criando um programa de indique e ganhe que você pode fazer. Você não precisa depender da Greenline para ter essa ideia. Você pode fazer. Na verdade, a Greenline está me trazendo aqui para te dar essas ideias, né? Então, cria isso e você vai vender muito mais. Ó, eu falei aqui de satisfação, eu falei de indicação, eu vou falar agora de next selling, ou seja, a próxima venda, né? E aí tem metodologia para isso. Eu tenho a metodologia 3-2-1 ou eu tenho a metodologia 2-2-2. Vou te explicar. 3 dias após você ter vendido para o cliente, você entra em contato. Para quê? Pedir indicação. 3 dias depois. Ou para medir a satisfação. Vou medir a satisfação e também vou pedir indicação. 2 semanas você também entra em contato com esse cliente para mostrar que você está lá, né? Aquela máxima, né? Galinha que bota ovo e não canta, vira canja. Então, apareça de graça. Depois, 1 mês após você ter feito essa venda, você fala com essa pessoa. 3-2-1. Ou você pode utilizar 2-2-2. 2 dias... 2 semanas, 2 meses. 2-2-2. Aí depende de você. Você pode pegar o que eu acabei de te mostrar e você pode criar o teu, tá? E aí, eu gosto da 3-2-1 porque você está mais próximo mais dele. próximo, né? Que aí você mostra que você não é simplesmente um vendedor interesseiro, mas interessado que se torna interessante. Ô Rei, você falou de várias fases, mas uma que eu acredito ser muito importante, a gente acabou não comentando, que é a questão da entrega desse produto. Vender é excepcional, mas a entrega do produto, desde a embalagem, do formato, de como ela recebe isso, faz... Eu vejo que tem algumas revendedoras nossas que elas capricham muito nisso, e quando a cliente recebe, porque assim... assim como o nosso produto, em outros produtos, tem um monte de gente querendo vender, né? E aí quando ela consegue fazer uma entrega personalizada, que a pessoa recebe, tem um cheiro, tem um mimo,
ela fala, pô, é diferente, eu já comprei com a fulana e não tinha nada disso. E aqui com você é totalmente diferente, né? Diferente, essa entrega faz parte também. É porque aí eu não estou pensando simplesmente na venda propriamente, eu estou pensando no encantamento do cliente. Encantamento do cliente. Na experiência dele. Hoje o cliente está muito interessado na experiência. As grandes marcas, elas focam na experiência do cliente. Por quê? Se eu trago uma experiência para esse cliente, ele tende a voltar. Aí ele se torna um cliente mídia, que é o que eu estou descrevendo no livro. O que é um cliente mídia? Não queira somente clientes. Queiram clientes mídias, aquele que vai propagar, promover, se tornar um fã, embaixador da tua marca. Ele vira um evangelista seu, né? É isso aí. E a gente faz isso na prática porque quando a gente fica satisfeito com qualquer... Pô, vai num restaurante, comprou alguma coisa que você ficou satisfeito, você indica de graça. Quantas vezes a gente chegou e indicou pessoas... E sem ganhar nada. Sem ganhar nada, porque falou, vai lá que é bom, é uma delícia, é um atendimento premium, enfim, isso faz parte, né? Isso é sensacional. E assim, eu tenho que corresponder agora, porque se eu faço as fases ali que eu acabei de falar aqui, de ensinar aqui para você, prospecção, apresentação e fechamento, se eu faço isso tudo corretamente... eu criei expectativa. Então, essa expectativa tem que ser equivalente, proporcional à sua entrega. Né? Porque se você não entrega aquilo que você prometeu, aí existe uma quebra na expectativa. Aí, expectativa gera frustração. E a mesma força que esse cliente... A mesma força não, minto. Não é proporcional, tá? Ele vai falar... Quando ele gosta do seu produto, ele fala... A cada 10 ele fala para 1. Quando ele não gosta, ele fala para 10. E aí eu tenho 3 tipos de cliente dentro da métrica NPS, onde eu meço a satisfação. NPS é um indicador que você mede a satisfação do seu cliente, significa Net Promoter Score. E aí existe lá os promotores da tua marca, existem os clientes neutros e existem os detratores. Os detratores, eles vão denegrir você. Eles vão denegrir a tua marca. E às vezes que você levou anos para construir, um cliente detrator acaba com tudo. É, isso aí. E a confiança é como se fosse uma taça de cristal. Imagina quebrar. Você vai tentar, não tem como reconstruir. Né? E aí, assim, é importante você fazer essa entrega equivalente. Espero que tenha ficado claro as fases aqui para você da venda, tá? E dentro da etapa da fase do fechamento existem 4 subetapas: condução, contorno de objeção. Vamos falar sobre isso, Felipe? Vamos lá. Contorno de objeção. Tem muita gente que não sabe como contornar uma objeção. E aí eu criei aqui eu trago dentro da nossa metodologia uma estrutura de como fazer isso, como fechar uma venda. E são 4 também etapas. Vamos lá, você pode ver que são tudo etapas. Sim. Né? Vendas é passo a passo, né? Processo. Vendas é processo. Se você acredita que vendas é dom, desconstrua isso. Vendas é processo. Assim como você aprende matemática, história, geografia na escola, você pode aprender o processo de vendas no Sem Isso Sem Vendas, tá? Então vamos lá. Primeiro, descubra a objeção. Estou falando de contorno de objeção aqui agora, tá? Descubra a objeção, que são 4 fases. Primeira fase, descubra a objeção. Segunda fase, contorna a objeção. Terceira fase, ou melhor, descubra a objeção, isole a objeção, contorna a objeção e avance, certo? Descubra a objeção. Você precisa descobrir. Eu vou pensar. Será que ela vai pensar mesmo? Eu vou ver, eu não tenho dinheiro. Será que é falta de dinheiro mesmo? Eu preciso descobrir. Então fala assim, o que te impede de fechar negócio agora? Eu não tenho dinheiro. Eu vou agora utilizar a segunda fase, isolar a objeção. É só isso mesmo? Só isso mesmo? Porque se ela falou que se não for uma desculpa, sua rapada, né? Aí você isolou. Só isso mesmo? Certeza? Sim. Aí eu falo assim, tirando isso, você fecharia comigo? Se o problema não fosse dinheiro. Isolo. Isso é matador, né, velho? Porque você elimina todas as desculpas, né? Exatamente. E assim, a técnica de descascar a cebola, eu gosto muito dela, porque funciona assim, Imagina você que está me assistindo, principalmente quem gosta de cozinhar, independente se você é uma mulher, a primeira camada você utiliza? Você utiliza? Não. É aquela casca, né? Tira a casca. Às vezes a segunda você também não utiliza. Você vai utilizar a partir da terceira, quarta e quinta, né? Onde está a essência da cebola ali, para você fazer o prato que você gosta. Em objeção é a mesma coisa. As primeiras objeções não são as reais objeções. E depois que você tira as camadas, sai até lágrima dos olhos. É bem isso.
Então, quer dizer, as primeiras objeções não são as reais objeções. E Boa. tem um detalhe aqui, tá? Clientes mentem. Ele vai mentir para você, não Ele é quer, verdade. às vezes ele quer fugir, ele não... É Entrou isso uma aí. dúvida, alguma Isso aí. coisa, não é o Principalmente, momento. E aí, assim, fica aquele negócio na cabeça. Pô, mas ele me procurou. Ele Veio até chegou mim, lá no ele meu queria. Instagram, e aí? Não, mas lembra motivadores de compra e momento de compra? Às vezes era curiosidade. Isso aí. Então, por isso que você tem que ter um acompanhamento com esse cliente, que depois a gente vai falar isso se der tempo, na fase do fechamento, follow-up, que é esse acompanhamento. Né? Então, vamos lá. A partir desse momento que eu isolei a objeção, é só isso mesmo que te impede? Tirando isso, a gente resolve, resolvendo essa questão do dinheiro, tirando a parte do preço, você fecharia comigo? Entendeu? Tirando a parte do preço, o que você mais gostou? Eu preciso validar com esse cliente. Tirando essa parte que você precisa falar com seu esposo, com seu marido, com seu cônjuge, o que você mais gostou? Nós fecharemos aqui agora e aí eu vou avançar. Porque assim, tem gente que quebra a objeção, mas ele não avança. Então eu vou avançar. Passou. A objeção, isolei a objeção. Próxima camada. Agora eu vou contornar a objeção. E como que eu contorno a objeção? Eu contorno a objeção fazendo perguntas, reflexões poderosas, né? Eu posso fazer uma reflexão poderosa. Falar assim, olha, agora que entra a importância na fase da apresentação que eu falei do levantamento de necessidade. Se eu não levantar dor, o motivo que essa pessoa quer comprar o meu produto, eu perco força na hora do fechamento. Porque você pode usar isso daí, pode não, você deve usar isso. É o calo motivador. Se ela falou que Precisa queria, apertar. porque ela ia se sentir melhor, perdendo mais peso. E agora ela recuou. Ela recuou, mas você não... Como faz? Como... Aí eu vou fazer o looping, eu ensino o looping. O que é o looping? Eu tenho aqui a dor dessa pessoa e eu tenho a minha proposta de valor. A minha PUV, proposta única de valor. Então eu tenho a dor e eu tenho a minha proposta. Se eu venho aqui, apresento a proposta, passo o preço, ele recuou, eu volto na dor. No desejo. Então, mas lembra que você falou para mim, você precisava disso para você ter mais disposição? Lembra que você falou para mim que seu cabelo está caindo? Sua unha não está legal? Lembra que você falou isso para mim? Lembro. Entende? Eu vou fazer esse looping. E aí eu volto novamente na minha proposta, reforçando os benefícios. Boa. E aí o que eu faço? Antes de passar o preço, o que é importante? Porque eu tenho certeza que você recebe isso aí no seu celular, no seu WhatsApp. Quanto custa? Preço. Às vezes tem pessoa que não fala nem bom dia, vem boa tarde, direto, boa noite. né? Preço. Antes de você falar preço, utiliza a técnica do empilhamento. O que é a técnica do empilhamento? Se eu perguntasse aí para você agora, quais são os 10 principais benefícios que o seu produto, que a sua solução entrega, você saberia verbalizar isso na ponta da língua? A minha experiência diz que não. A maioria não sabe. Não sabe. Tá, vou facilitar para você. Quais são os 3? 5. Então, o que eu vou fazer antes de passar o preço? Olha, esse produto, essa solução, ele entrega isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Poderia cobrar X, mas ele sai por apenas X. Faz um contraste. Exatamente. Então eu coloco, empilho todas as soluções, tudo aquilo que eu entrego. Que eu tenho 2 tipos de necessidades que o meu produto atende. Necessidades primárias e necessidades secundárias. Né? Benefícios Ali você elenca primários, todas. Benefícios primários, benefícios secundários. Exemplo, eu estou indo treinar na academia. Tá, o médico falou que você precisa treinar, que você precisa ir lá, senão você vai bater as botas, vai lá. E aí você vai para a academia porque o médico pediu para você ir. Né, para você construir massa magra, perder de repente a gordura na sua linha abdominal. Pronto, você foi pela dor. Esse é o benefício primário. Qual que é o benefício secundário? Estética. Percebe? Primeiro saúde, depois estética. Às vezes você vai pela estética, mas você vem pelo. Às vezes o benefício secundário é sua saúde. Então você precisa entender aí, você precisa elencar todos os benefícios primários e secundários. Tá? Então, quando você faz isso, você passa o preço, ficou muito mais. Você aumentou a percepção de valor agora. Quando aumenta a percepção de valor, não existe caro. Caro é o que você paga e não vale. Depende daquilo, depende de como comparado você passa ao o preço. quê? Exato. Depende de como você passa o preço. Você passa o preço, é X. Calma aí, você nem trabalhou a cabeça do cliente, você nem ancorou, você nem fez o contraste, que esse processo comparativo. A chance dele falar, vou ver e te falo é... É isso aí. Então, assim, o contraste é um gatilho em vendas fundamental. É assim, o fechamento, qual que é a principal arma do fechamento? Persuasão. Só que persuasão, eu gosto de distinguir o que é persuasão, tá? Vamos lá. Persuasão, você pode manipular, você pode influenciar. Se eu te perguntar, dinheiro é bom ou é ruim? Dinheiro é bom ou é ruim, Felipe? Ótimo. É ótimo. Certo? Mas depende. Porque você pode utilizar para empregar várias pessoas, matar a fome de muita gente, mas você pode mandar alguém
pegar um pistoleiro e matar alguém. Sim. É o uso. A faca é boa ou é ruim? Depende. Na mão de um bom açougueiro, ele faz excelentes cortes. Eu sei que você gosta de uma boa picanha. Mas na mão de uma criança é uma arma branca. Então depende. Agora, persuasão é bom ou é ruim? Depende. Você pode utilizar a persuasão para manipular, você pode utilizar a persuasão para influenciar. Qual que é a diferença? A diferença está na intenção, a diferença está no resultado. Boa. Então, se você tem consciência de que o seu produto resolve o problema do seu cliente, você está utilizando persuasão para influenciar. Agora, se você está praticando empurroterapia, goela abaixo, você sabe que não vai resolver, você só está pensando no seu bolso, você está utilizando persuasão para manipular. Aí é uma questão tua, tá? Vou te ensinar aqui uma arma psicológica. Então, dentro da persuasão, eu também preciso distinguir. Porque tem pessoas que acham que persuasão é só gatilhos mentais. São só gatilhos mentais. E gatilhos mentais é excelente, mas não é. Não é só gatilhos mentais. Persuasão está na fala, Felipe. Tom de voz. Persuasão está no seu tom de voz. Postura. Persuasão está na sua postura, na sua conduta. Persuasão está na sua comunicação dentro de um todo. Mesmo porque tá a percepção vale mais do que a realidade. É o que ela vai perceber do que você do que você aparenta como um todo, né? Então, assim, percebe? Persuasão é importante. Então, você precisa... Um dos gatilhos mentais que eu vou te passar aqui é o contraste. Se eu pego lá um balde com água, para te ensinar aqui, no meio eu tenho um balde com água natural. Do meu lado esquerdo eu tenho um balde de água quente. Do lado direito eu tenho um balde de água gelada. Eu pego a minha mão direita e coloco na água gelada. Quando eu coloco no balde do meio, que é a água natural, vai parecer que está quente. Quando eu pego a minha mão esquerda, coloco na água quente e tiro ela, coloco num balde com água natural, vai parecer que está fria. Mas na verdade o balde do meio não está quente, não está gelado. Tá morno. Ele está neutro, morno. Na verdade, natural. Mas percebe? Tem contraste. Por que eu tenho contraste? Porque existiu o fator comparação. Então eu preciso agora, dentro do contraste, eu tenho o fator ancoragem. Então, por exemplo, as pessoas falam assim: "Hey, quanto custa hoje uma mentoria com você?" Olha, eu tenho 20 anos de experiência no que eu estou fazendo. Sou especialista. Eu não cheguei ontem, entendeu? Sim. Então você vai ouvir falar do meu nome daqui 10, 15, 20 anos se Jesus não voltar. Então, eu vim para ficar. Ou seja, eu não nasci ontem, eu já tenho experiência. Então eu poderia cobrar de você 50, 100 mil reais. Ou eu ancorei 50, 100 mil reais. Eu investi na minha capacitação muito mais do que isso. Eu ancorei 100 mil. Quando eu passo 30 mil está barato, porque eu ancorei. Já colocou então, isso? se eu passo o preço de 30 mil, está caro. Comparado ao quê? Entende? Eu não comparei, então eu preciso ancorar um valor muito maior. Eu tive uma experiência, Felipe, que eu fui atender uma grande influenciadora aqui da nossa cidade, e ela é muito boa no que faz. Encontra alguém que cobra lá, sei lá, 200, 300 reais para fazer uma sobrancelha, ela cobra 1.000. E ela falou para mim: eu estou tendo muita dificuldade, porque as pessoas, quando chegam aqui, elas falam que está caro. Eu falei: me explica o processo, como que vocês fazem isso? Falou: faço isso, chega, a gente já passa o preço. Eu comecei a observar todo o ambiente, que eu gosto de analisar. Isso é sondagem, vendas é fundamental, você analisar todo o ambiente. Eu olhei que tinha um monte de quadros. Falei: o que são esses quadros aqui? Um monte de, diplomas. Isso aqui são os meus diplomas. Quanto tem aqui de investimento? Seguramente você tem uns 60 mil reais aí. Você verbaliza isso na hora de passar o preço? Não. Então calma aí que eu vou te criar um script. O script foi da seguinte forma: quando a pessoa chegava, eu orientei a secretária, falei o seguinte: olha, não sei se você sabe, mas a fulana de tal, ela investiu mais de 60 mil reais na formação dela. Ela é uma das principais influenciadoras aqui da região. Então quem vem aqui não vai ficar com aquela sobrancelha de gaivota, né? Aquele arqueado. Então, ela é diferenciada por esses motivos. Ela poderia cobrar muito bem 5 mil reais. Eu ancorei 60, eu ancorei 5. Quando eu passo o preço de 1.000, tá caro ou tá barato? Barato. Mas eu não vou passar 1.000. Eu vou usar agora a técnica do salame. Vai fatiar. Fracionar, fatiar. E aí? Aumentei a percepção de valor, então não tá caro. Se você não sabe utilizar esses mecanismos, esse gatilho mental, e o que são gatilhos mentais? Gatilhos mentais são atalhos que o nosso cérebro utiliza para tomar decisão. A gente utiliza a decisão baseada em referência. A neurociência vem provando isso. Então eu preciso agora fazer essa pessoa tomar decisão rápido. Lembra que eu falei anteriormente? O quanto antes você conseguir comunicar aquilo que o seu cliente quer ouvir ou precisa ouvir, mais rápido você vende. Mas se você comunica dessa forma, eu estou falando aqui de ciência, filosofia e psicologia. Se você não entender o modus operandi, como a pessoa pensa, sente e age, você não vai vender.
É muito mais. Vendas é muito mais do que você imagina. Não é dom, não é talento, não é muito mais. É estudo. É ciência, filosofia e psicologia. Então, ó, percebe? Pronto, foi batata, Felipe. Ela falou assim, reduziu as minhas objeções em quase zero. Entendeu? Os que vinham achavam caro mês diante disso não tinham o perfil ideal do meu cliente. Pronto. Então eu criei um método chamado RCD. Todo ser humano precisa disso, Felipe. Resposta, clareza e direcionamento. Resposta, clareza e direcionamento. É ou não é? As pessoas precisam de resposta, clareza e direcionamento. E você tem isso. Para ela poder tomar as decisões. As pessoas vão na igreja para quê? Para ter resposta, para ter clareza do momento que ela tem, para ter direcionamento. Pessoas procuram meu trabalho para quê? Resposta para o momento que elas estão vivendo, para ter clareza e direcionamento, do direcionamento para elas. E o revendedor, ele é um canal do RCD, então. É isso. Para dar para o cliente dele a resposta. Ele só tem que entender que o produto dele é meio, não fim. Qual que é o fim? A transformação que o seu produto oferece. Qual é a transformação? Porque às vezes ela fica falando do produto, não fala da transformação. Porque quando eu falo de produto, eu tenho 4 aspectos: características, vantagens, benefícios e transformação. Característica é a ficha técnica. Esse produto mãe, é tem quantas cápsulas feito disso? Exatamente, toma então. Pô, isso é depois que você vende. Depois, cara, que ela vai saber como tomar. 2, 3, 4%, 5% eu vou destinar de esforço nisso. Por exemplo, você está comprando uma camisa como essa. A ficha técnica é como você vai passar, né? É como você vai lavar. Cuidar dela. Disso, entendeu? Agora, por que você compra uma camisa como essa? Será que é só vestimenta? Não, pô. Tem um jacarezinho do lado. O benefício, tem as vantagens. Tem todo um branding formado ali. Né? Então eu preciso entender conforto isso. Que ela gera numa amarrota. Não vai sair com a camisa cedo, de tarde vai voltar parecendo que uma vaca mastigou, né? É bem isso. Então você está percebendo que tem todo um estudo por trás, né? Então voltando lá, né? Eu falei lá dentro da parte de contorno de objeção. O que te impede, né? Descubra a objeção, isole a objeção, contorna a objeção e avance. E agora eu vou fazer reflexões poderosas para ela. Aí eu tenho aqui o custo de ter e o custo de não ter. Eu falo para a pessoa assim, olha, quanto está te custando? Quanto custa ter isso, certo? Custa X você ter essa solução. Agora, quanto está te custando não ter isso? Vamos pegar o que a gente mais atua aqui, que é emagrecimento. Um processo completo para o mês, que seja R$300. Isso. Quanto está te custando não atingir esse objetivo que é perder peso? Exatamente. O cansaço, o desânimo, a roupa não servir, o incômodo, a autoestima, a produtividade. Olha aí, resulta nisso. Não compara. Aí você coloca aí, você não compara os R$300. Às vezes, por exemplo, você poderia trabalhar das 5, ou melhor, até as 7 horas da noite, e você trabalha até as 5 por falta de disposição. Dentro desse período das 5 até as 7, o quanto que você perde? Né? Então, custo de ter, custo de não ter. Estou fazendo reflexões poderosas. Existe uma metodologia chamada Challenger Sale. Lá, o autor dessa metodologia diz que existe 5 tipos de perfis de vendedor. Existe lá o consultor de relacionamento, o empenhado, o lobo solitário, né? Tem lá o solucionador de problema e tem um desafiador. De todos esses perfis aqui, o desafiador é o que mais vende. Por quê? Porque ele consegue mudar a forma que a outra pessoa está pensando. Ele conhece o produto, ele conhece o mercado, ele conhece o comportamento. Ele conhece tudo. E ele consegue colocar com muita clareza e firmeza o que ele pensa. Boa. E às vezes do outro lado tem uma pessoa que você precisa pegar na mão dele. E essa pujança, essa intrepidez, né, essa agressividade, que assim, o fechamento brutal é você ser certeiro, ser um sniper. Parar de ser um vendedor metralhadora, ser certeiro. Então você ser convicto do que você quer. O sniper, antes de ele apertar o gatilho, ele sabe. Ele calculou altitude, longitude. A respiração ele tem que controlar, né, para não ser ansioso, porque se ele errou o tiro, ele errou o alvo. Ele pode ser descoberto. Então um dos pontos é esse cara não ser descoberto também. Então olha só, quando você entende isso, que você precisa ser muito mais, brutal na hora do fechamento, você vai vender muito mais. Isso é provado. Vai vender muito mais. Né? E aí você vai passar a confiança que essa pessoa precisa. E para isso você tem que desafiar o cliente. Como? Mostrando uma visão diferente daquilo que ele pensa sobre o que você está vendendo. Porque às vezes ele vai te colocar tudo num balde. Ele já vem com os paradigmas dele, né? E quando não, comparação. Mas fulano vende a mesma coisa. Mas já comprei de outro, não deu resultado, aconteceu isso. E aí você tem que utilizar o conceito de histórias
histórias, reflexões poderosas, na verdade, e história intimidante, resultado impactante. É uma das técnicas que a gente ensina. Aí, ó. Lá. Vou pegar aqui, por exemplo, vamos imaginar que você está vendendo para uma pessoa que ela está com obesa. Um homem, vai. Eu vi ali que você está com um produto novo. É lançamento? O pessoal já sabe? Lançamento, sabe. O pessoal já sabe? Sabe. Como chama mesmo? Eros Turbo. Eros Turbo, vai. Você está vendendo para um homem, é lógico. Tem que ter bastante discernimento aqui, timing, para você aplicar essa técnica. Aí vamos imaginar que você, homem, está vendendo para o outro homem e ele expôs. Cara, eu estou perdendo ereção, eu estou perdendo libido. Testosterona está baixa. Testosterona está baixa. Então eu vou falar o seguinte, história intimidante. Eu falei, cara, você sabe que o sexo é o termômetro do casamento. Então, assim, o que acontece se você não corresponder? Ter uma proatividade em relação a isso. Levantando necessidade. Estou levantando necessidade. Tá doido, não posso nem pensar nisso. Então, vou falar de uma história intimidante. Vou pegar um caso fictício, onde eu posso criar, ou de uma história real. Falei, deixa eu te falar uma coisa para você. Eu tive um cliente que ele estava com o mesmo problema. Quando eu apresentei para ele, ele não quis comprar, colocou um monte de empecilho. E resultado, a mulher dele largou dele e tá com outro. A mulher chifrou ele. Ó, história intimidante. O cara já recebe impacto. Exato. Porque assim, a cada 3 Alto pessoas, 2 são motivadas pela dor, uma motivada pelo prazer. E por outro lado, ó, história intimidante, agora eu vou mostrar o outro lado, porque eu não sei qual que é a motivação dele. Então eu preciso mostrar os dois, certo? Agora eu vou falar do resultado impactante. Ó, por outro lado, esse cara aqui, escute esse áudio. Cara, produto bom demais. Tá doido, cheguei em casa. Tô na disposição. Tô na disposição aqui. Então, assim, olha só. E o slogan dele é sempre firme. Sempre firme. Tá vendo? Você vende com muito mais facilidade. Sim. Mas isso é o quê? Psicologia. O que é psicologia? É entender a causa e efeito do pensamento no comportamento das pessoas. Filosofia é o estudo dos pensamentos. Então tem que entender sobre isso. Como que funciona a cabeça dessa pessoa? Né? Então é um pouquinho aí da de verdade, qualquer pessoa que quer se tornar um vendedor, ou já ou trabalha com venda, ou independente da área, você precisa ter esse conhecimento, porque ele te transforma, ele te dá anos-luz na frente, você já chega preparado. E o que acontece? Eu vejo, e a gente aprendeu na outra empresa que a gente trabalhou junto, que a gente afiava muito o nosso machado. Bastante. Então, quando a gente ia para o campo, a gente já ia certeiro na hora de fazer, porque a gente mapeava todas essas etapas e você ia cumprindo uma a uma, até alcançar o resultado. Exatamente isso. E a lei dos números, né, quanto mais a gente fazia, mais aumentava a nossa taxa de conversão e mais aumentava também as nossas habilidades. Então, quanto mais eu ia para o campo, né? Primeiro, eu me preparava antes, né? Conhecia do produto, conhecia das técnicas, conhecia de pessoas, aumentava a minha crença, então eu ia, independente da resposta que eu iria receber, mas eu estava indo já para fazer o quê? O meu trabalho, que era um passo a passo até chegar no resultado. É isso aí. E aí tem 2 pontos, né, Felipe? Assim, o que o Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos, já dizia: se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu gastaria 6 afiando o machado. Só que às vezes a pessoa está tão no automático que ela não para. Posso fazer uma brincadeira com você? Opa! Vamos lá, eu vou te colocar no automático. Tá. Talvez pela tua desenvoltura, talvez você você consiga pegar isso e sair do automático. Mas participa você com a gente aqui também, tá? Vou te colocar no automático do 1000, vou te mostrar que lá na frente a conta não fecha. Soma comigo, 1000 mais 40. 1040. Mais 1000. 2040. Mais 30. 2070. Mais 1000. 3070. Mais 20. 3080. Mais 10. 3090. Mais 1000. 4090. Mais 1000. 5090. Não, perdão. 4090 mais 10. 5000. Mais 1000. 6000. Para aí. Soma aí 4090 mais 10. Soma aí. Você falou 5000. Isso. Mas quanto que é 4.090 mais 10? 4.100, certo? 4.100. 4.100. Eu coloquei você no automático. E eu já fiz essa brincadeira já um monte de vezes.
E cara, Ou seja, automático. O que eu estou colocando aqui? Que quando você treina, você sai do automático. Que você consegue rever e repensar o que Tem você aquela tá fazendo. também lá do leite, né? Sim. Como é que faz? Faz a do leite. Repete comigo, branco, 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 branco. Branco, 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 branco. De novo, branco, 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 branco. Branco, 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 branco. De novo, branco, 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 branco. Branco, 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 branco. Agora repete comigo, responde para mim, a vaca bebe? Água, né? Mas a maioria ia Você falar respondeu leite. né? Leite por causa do branco. Porque você associou o branco com leite. Isso. Então assim, ó, aqui existe uma outra técnica. A gente chama lá da trilha neural do sim. O que é a trilha neural do sim? Nossa, eu fazia muito isso, hein? Quando eu ia Muito fechar. legal, né? Aham. Eu preciso... Trilha neural do sim balançava a cabeça também. É isso aí. Fazia 3... É isso aí. Vamos imaginar o seguinte, Felipe. Tira 3 sim de mim. Eu vou tirar 3 sim de você. Fala assim, ó, você acredita que assim, a nossa alimentação hoje, ela não corresponde tudo aquilo que a gente precisa para o nosso corpo? Sim. Concorda? Você acredita que também, se a gente fizer uma boa suplementação entre os 5 pilares, entre gerenciamento de estresse, boa alimentação, sono reparador, atividade física, certo? Você acredita que se uma boa suplementação vai te dar mais produtividade, sim ou não? Sim. Com mais produtividade, além de produtividade e energia, você concorda comigo que você vai ter muito mais condições de fechar mais negócio, de trabalhar mais, de poder conquistar aquilo que você quer, sim ou não? Sim. Eu tirei 3 sim. Existe dentro da ciência... É Sócrates. Sócrates que falava sobre isso? Não lembro. Eu acredito que sim. Eu lembro quando eu aprendi, se não me falha a memória, era uma teoria de Sócrates. Que quando você faz a pessoa te dar 3 sim, o quarto ela vai ser sim. Então assim, olha que legal. Eu tirei 3 sim. Existe uma probabilidade muito grande dele falar sim depois que eu falo, porque senão é incongruente. Aí a gente entra aqui com como chama? Não é reatância psicológica. Nossa, esqueci o nome, fugiu da mente. É quase isso, né? É como se fosse uma incongruência que acontece no nosso cérebro. Eu acabei de falar assim, como que eu vou falar no final? Estou falando só sim, sim, sim. Entende? Então, olha só essa abordagem, é um script que você pode criar em cima disso. Né? E um outro ponto que eu falei aqui de treinar, de Abraham Lincoln, né? A importância de você ter esse tempo para você se dedicar, é você também saber como que assim, se você não tem habilidade suficiente, é o que Dirmon falava, compensa em número que te falta habilidade. Que o esforço vence o talento. Exato. Então assim, se eu faço 10 apresentações e fecho uma, faz 100. Você vai fechar 10. É só pensar em números, é a proporção. Toda ação gera uma proporção. Aí você vai melhorando, você vai pegando o timing, você vai pegando você é inteligente. O Dr. Howard Gardner de Harvard, um psicólogo lá, ele provou que nós temos 9 tipos de inteligência: verbal, linguística, corporal, sinestésica, a intra e interpessoal, que compõe a inteligência emocional, a existencial, a musical, naturalista. Você é inteligente. Só precisa não é por falta de inteligência. Às vezes é atitude. Essa atitude de fazer, né? E o Albert Einstein já dizia que a imaginação ganha do conhecimento, sabia? A criatividade é mais importante do que o conhecimento. Antes de tudo isso aqui existir, alguém imaginou. Não tinha conhecimento na época para ter tudo isso. Alguém criou. Onde? Aqui, imaginou. E se tivesse uma televisão? E se tivesse um podcast? E se tivesse... Foi criando na imaginação. E uma coisa que a gente está ensinando no nosso próprio livro é como transformar impacto em impulso. Às vezes você está diante de uma situação adversa e aí você não sabe como lidar com isso. Pensa, imagina, e se? A melhor forma de você lidar com uma situação, e se eu fizesse isso? E se eu coloca ela no campo da imaginação. Exatamente. E se eu fizesse aquilo? Aí eu vou quebrar esses paradigmas. Imagine como você estaria com 20 quilos a menos. É poderoso. A pessoa imaginando. Inclusive eu tenho uma pergunta que ela quebra paradigma. Né? Uma pergunta muito interessante, que é: o que não é possível hoje, que se fosse possível tornaria a sua vida para melhor? Responda essa pergunta. Você treinou muito com o Dr. Lair Ribeiro. Bastante. Pai da PNL no Brasil, não tem como ignorar. Muito esquecido, inclusive, que as pessoas acham que o Dr. Lair ele é só a parte de medicina. Acha, um dos caras mais inteligentes que eu já... Contribuiu muito. Inclusive, uma das poucas pessoas que eu gostaria de conhecer e dar um abraço. Pessoalmente, eu também. Fala de novo a pergunta. O que não é possível hoje, que se fosse possível, tornaria a sua vida para melhor? Você vai quebrar paradigma. Aí você vai criar soluções. Nossa, você põe ela num campo porque ela tem que forçar a mente dela. O que seria? Tem que encontrar essa resposta. É isso aí. Eu encontrei a minha. Eu estou trabalhando nesse projeto. Eu encontrei isso. Sim. Eu tenho, inclusive, 3 projetos. Eu escolhi um.
desses, né? Falei com Deus porque assim, a nossa empresa é uma empresa cristã, sem vendas, nasceu no coração de Deus antes de tudo. E hoje tudo que eu vou fazer eu falo com o Pai. Por quê? Porque Ele conhece meu futuro. Como que eu vou ignorar alguém que conhece o meu futuro? Então falo com Deus primeiro, né? Faça a sua oração, muita fé, muita atitude, muita vontade, muito estudo, né? A Green Prime está aqui para isso, para poder te proporcionar mais educação, né? E eu falo o seguinte, eu cheguei a uma conclusão, tá, Felipe? Depois de 6 anos à frente do Sem Vendas. Educação sempre perde para entretenimento. Só que as pessoas esquecem que quando elas investem em educação, mais entretenimento elas têm. Quanto mais educado você for, mais apto você será, certo? Mais preparado você estará, e aí mais ganho dinheiro você terá, mais férias você poderá tirar. Melhor será o seu carro, você vai poder morar onde você quiser. Só que as pessoas têm essa inconsciência. Então eu cheguei à conclusão que educação perde para entretenimento. Cara, eu sou fruto de treinamento, sou fruto de livro, de educação, de... Quem olha... Não, olha a gente, né? Lá quando começou lá atrás, não teve outro caminho que eu pudesse falar assim, não, faça isso. É o quê? Educação, treinar. E eu vou falar para você o que eu falei para o Felipe aqui no bastidor. Raramente você encontra um CEO, um profissional, né, com essa mentalidade, né? A gente estava falando aqui que a minha visão... Você visita muitas empresas, né? Você vê quanto que os empresários são rígidos, cara, ignorantes. E é aquilo que eu falo, né? Quem não investe em treinamentos economiza para continuar sendo pobre. Tem uma frase de o ex-reitor de Harvard, esqueci o nome dele, eu acho que é Derek Bock, que ele fala assim, se você acha que treinamento é caro, experimente a ignorância. É porque assim, a gente só não conquista as coisas na vida por 4 coisas, Felipe. Primeiro, aquilo que eu não sei. Se eu não sei, como que eu faço? Você aprendeu aqui sobre as etapas da venda, eu sei que foi uma forma muito rápida, que a gente tem pouco tempo aqui, mas você aprendeu, pega isso aí que você acabou de aprender e aprofunda com isso. Então, segundo, aquilo que eu sei e não faço. Tem saber e não fazer é mesmo que não sabe. Eu acho que pior do que não saber é saber e não fazer. Porque agora você sabe o caminho, né? E aí tem uma parábola na Bíblia que fala a respeito dos talentos, né? Que para um foram dados 5 talentos, para outro 3 talentos, ou 2, se não me engano, e para outro 1. O que teve 5 multiplicou, o que teve 2 multiplicou, o que teve 1 falou assim, não, senhor, enterrou. Eu sei que o senhor é um homem rígido, né? Eu fiquei com medo, então eu enterrei. Eu falei, tirou daquele que tinha 1 e deu para que tinha, né? Então, ou seja, Deus te deu talento, está aí com você. Mas se você não estiver utilizando esse talento, vai ser cobrado para você. Ah, mas eu não tenho a inteligência que você tem. Tá, mas imaginar que você tenha 50% aí e alguém tem 100%. Dentro dos seus 50%, você está dando 100%? Porque às vezes dentro dos seus 50% você está dando 20%. Você tem que dar a totalidade do teu potencial. Porque eu gosto muito de conjecturar, meu Felipe. Conjecturar é imaginar. Imaginar que quando você mudar o seu endereço cósmico, Deus vai te fazer 3 perguntas. A primeira é, o que você aprendeu lá? A segunda, como você fez o planeta Terra se tornar um lugar melhor para aqueles que vão vir? E a terceira, você custou mais do que contribuiu ou contribuiu mais do que custou? Boa. Porque tem pessoas que estão aqui como peso morto na Terra. Nossa. Só atrasando o lado das pessoas. E você tem uma oportunidade de fazer a diferença na vida das outras pessoas através de um produto. Certo? A terceira coisa que te impede de conquistar o que você quer é o medo do novo, de se reinventar, o medo de abordar, o medo que as pessoas vão pensar. E aí dentro do medo está atrelada a vergonha, tá, Felipe? Ah, eu tenho vergonha de falar do meu produto, de ligar, eu tenho vergonha de... Eu acho que eu estou incomodando. Sabe o que é vergonha? Vergonha é uma condição psicológica de alguém que pratica algo desonroso. Você acha que é vergonhoso vender o que você faz? Vender o produto. Que pode ajudar as outras pessoas que não têm clareza da solução que você tem e está buscando uma resposta. Lembra do RCD? Resposta, clareza, direcionamento, e você tem isso. E a quarta coisa é, tem gente que sabe, tem gente que faz, mas por não dar tempo ao tempo, né? A gente sabe que entre o plantar e o colher tem um cultivar e o esperar. E tem gente que não espera, é o imediatismo. Que é para onde? Ele sabe, ele quer plantar a semente aqui, já quer colher o fruto amanhã. Não existe isso. Você vai construir a sua base. É uma lei natural, né? Não é, Felipe? Uma lei natural. Foi do dia para a noite, Felipe? Não. Você conquistou. É uma lei natural. E sempre continuando plantando. E aí, assim, a decisão que você toma hoje será consequência do seu futuro daqui 2, 5 anos. O que você e eu, nós estamos vivendo hoje, são consequências das nossas decisões dos últimos 5 anos. Então pense bem, você pode ficar paralisado diante do medo,
né? Porque medo e coragem coexistem, né? Ou você pode, se você for analisar, tem gente que faz apesar do medo. Aposta. Né? Tá Mas, com medo, vai com medo mesmo. O que você prefere? É melhor errar por tentar ou melhor errar por se omitir? Tem gente que se omite. Aí eu errei, tentei, mas calma aí. Eu posso melhorar na próxima. Usar uma abordagem diferente, usar uma região diferente, né? Colocar as palavras de uma forma diferente, melhorar o meu marketing pessoal, trabalhar mais em mim, porque na verdade, se tem pessoas aqui dentro da Greenline que estão tendo resultado e você não está tendo resultado, a única variável é você. De novo, se tem pessoas que estão tendo resultado e você não está tendo resultado, a única variável é você, porque a oportunidade é para todos, sim ou não? Assim, igual para todos. As dificuldades estão para todos, como as oportunidades. Eu posso te garantir, te dizer como serão os cinco próximos anos. Oportunidades misturadas com dificuldades. Às vezes mais dificuldade do que oportunidades, às vezes haverão mais oportunidade do que dificuldade. Quando você se deparar com uma dificuldade, você vai entender que por trás dessa dificuldade tem uma oportunidade, mas para isso você tem que ter o olhar treinado para isso. Tem gente então você só vai ver dificuldade. Exatamente. E nós somos resolvedores de problemas, né? Quanto mais problema a gente resolve, solucionadores. Mais dinheiro a gente ganha. Transformando impacto em impulso. Uau! 11h40, já mais de 1 hora de podcast. Tem uma pergunta aqui do Danilo Nascimento, ele é um grande amigo meu, né? E ele fez uma pergunta aqui, qual seria a melhor pergunta para descobrir a dor de quem quer emagrecer? A pessoa quer emagrecer, qual pergunta que o revendedor faria para ela? Né? A melhor pergunta para descobrir a dor. Descobrir a dor, vamos lá. Bom, a gente sabe que a maior ferramenta do vendedor são perguntas. O repertório de um bom vendedor, né? O vendedor tem um repertório de boas perguntas, né? Se você pega lá uma pessoa que está cantando num barzinho, você vai determinar que esse cara é bom ou é ruim, não é só pela voz, não é só a habilidade que ele tem em tocar o instrumento, é o repertório. Você está falando com um público geracional mais tradicional, ele tem que tocar músicas assim. Assim acontece com o vendedor. Então, a primeira pergunta que você pode fazer é: o que você busca resolver com a minha solução? O que você busca resolver? O que você busca hoje? Né? O que te incomoda? O que você busca resolver com essas... O que te incomoda hoje? Porque quando a gente pensa em emagrecer, a primeira coisa é a linha do abdômen. É ou não é? Eu posso estar errado, mas a primeira coisa é isso. O que te incomoda, né, na tua linha abdominal? Assim? Fala para mim. Quando você se olha no espelho, qual que é o pensamento, o sentimento que você tem quando você vai colocar aquela roupa que você não gosta? Eu preciso fazer perguntas. E assim eu vou descobrir. Aí depois que eu fizer essas perguntas, eu vou assim... tem uma metodologia chamada Spin Selling, né? Onde eu pego situação, problema, implicação e necessidade da minha solução. Situação. Como que você se encontra hoje? Qual que é a o que sua você quer resolver? situação? Como que está? É que assim, não é linear, ela não é sequencial. Então a pessoa já vai falando no problema às vezes. Não, meu problema é que eu tenho... já vou passar na segunda fase. Meu problema é que eu estou com o abdômen muito grande, eu preciso... Né, eu já estou perdendo as roupas do meu guarda-roupa, agora eu vou implicar em cima disso. Como? Agora que eu levantei necessidade, eu falo assim, se você não resolver isso, o que acontece? Como que serão os próximos anos se você continuar do jeito que você está? Eu vou colocar ele no cenário da dor, exatamente para aumentar o nível de consciência dele. Porque quanto mais consciente o meu cliente tem com relação à minha solução, mais consideração da solução ele tem, certo? E aí depois agora ele vai falar para mim, depois que eu impliquei, ou seja, depois que eu vou torcer a faca, depois que ele vai falar assim para mim, não, pelo amor de Deus, eu não posso ficar do jeito que eu estou aqui, não. Enfim, tudo aquilo que as pessoas que trabalham com o seu produto já sabem, agora eu vou trazer ele para o cenário, para a necessidade da minha solução. E aqui eu tenho 2 vertentes. A primeira vertente é como que seria se você emagrecesse 10 quilos? Como que seria se você estivesse no seu peso ideal? Fala para mim. Eu vou fazer ele imaginar. Entendeu? Sim. Vou fazer ele se colocar como se ele já tivesse obtido o resultado. Que isso jogar pode ser lá um no gancho. futuro. Exatamente, eu vou vender a transformação aqui. E aí a outra pergunta, que essa é matadora, essa é brutal, eu falo assim, por que você acredita que esse produto pode resolver o seu problema? Você traz Se ele responder essa pergunta, venda. Já era. Não é? Você Já fala assim, era. não, porque eu ouvi falar muito bem da marca, um amigo meu utilizou, né, eu venho te acompanhando, né, de acordo com os benefícios que você me passou, isso de fato vai me solucionar. Então tá bom. Você vai querer pagar no dinheiro ou no cartão?
O que eu fiz aqui agora? Acabei de tirar todas as dúvidas que ele tem e agora eu estou indo para o fechamento. Como? Conduzindo. Aí ele pode trazer a objeção e vai fazer todas aquelas técnicas. Tem que voltar naquele modelo que eu passei. Senão, descubra a objeção, isola a objeção, contorna a objeção e avance. Senão, se ele não colocar nenhuma objeção, é dinheiro, Exatamente. ou é cartão, beleza. Aí, diante do que ele for me colocando, aí eu entendo motivadores de compra e momento de compra. Aí eu tenho que ter um fluxo de cadência. O que é isso, Felipe? É um espaçamento de dias, é uma quantidade de dias, de tempo que eu vou acompanhar. E esse fluxo ele vai determinar o quanto de esforço, o quanto de energia eu vou empregar em cada oportunidade. E aí nós temos metodologia para isso. Por exemplo, tem a metodologia 8x16. Exemplo, durante 16 dias eu vou falar com essa pessoa 8 vezes. A cada 2 dias eu falo com ela. Entendeu? Cada 2 dias eu falo com essa pessoa. E aí eu vou criando, eu crio abordagens diferentes para que eu não fique falando mais do mesmo. Porque às vezes o vendedor fala assim, e aí, vamos fechar? Nossa, fica e aí, vamos comprar? Sem criatividade nenhuma. Então, esse processo, ele consiste em abordagem diferente. Então tá bom, ó. Bom, eu entendo que você precisa falar com a pessoa, e aí é o que eu ensino. Você não pode... Porque assim, a decisão de compra sempre será da pessoa, do cliente. Mas a responsabilidade da venda é do vendedor. Então, eu nunca posso deixar... Eu tenho que estar no controle da venda. Exemplo, ao invés de ele falar assim, não, beleza, então depois qualquer coisa você me chama. Não. Eu falo assim para ele, olha, já que você precisa pensar e eu entendi, depois que eu fiz de tudo, eu entendi que ele não vai querer, aí eu entro em follow-up, que é a quarta etapa do fechamento. Que o acompanhamento também é fechamento, certo? E aí eu vou falar para ele, qual que é o melhor dia para entrar em contato com você? Já que você vai falar com alguém ou que você precisa levantar o dinheiro. Qual que é o melhor dia? Dia 5 ou dia 20, por exemplo? Você é um colaborador, vale pagamento? Qual que é o melhor dia para falar com você? Dia 5 ou dia 20? Não, pode ser dia 20. Tá, é de manhã ou à tarde? Não, pode ser à tarde. Então tá bom, pode ser às 2 ou às 3? Às 3, então tá bom. Anotei aqui. Aí eu anoto, eu deixo aquilo lá no... Vamos imaginar que eu estou fazendo isso tudo pelo WhatsApp? Sim. Aí eu fixo aquela conversa Tem a opção de fixar a conversa. Sim. Lá no grupo. No grupo não, no PV ali com ela. E aí a decisão, agora eu estou com controle, porque agora eu vou colocar no meu CRM, que é um software onde eu gerencio toda a minha demanda. Se você não tiver essa organização, você vai se perder em algum momento. Tem que ter. Sem isso, sem vendas. E aí, no dia, eu vou agendar uma tarefa para o próprio CRM me lembrar. Aí, no dia, eu entro em contato com essa pessoa. Com ela. Só que enquanto chega esse dia, eu vou nutrindo esse lead. Aí eu vou falar daqui 2 dias, dá uma olhada aqui nessa matéria que saiu. Dá uma olhada nessas estatísticas. O lançamento que a nossa empresa lançou. Às vezes eu posso mandar algo aleatório também. Uma promoção que acabou de sair. Vou antecipar. Entendeu? Vou criar mecanismo para isso. Ô Rei, excelente, né? Não tenho que dizer, isso aqui é o beabá das vendas, né? Resumida em 1 hora e pouquinho. Eu queria, antes das considerações finais, embora seria prazeroso a gente ficar aqui falando que é um assunto que a gente ama e sabe da importância dele, mas eu queria que, antes das considerações finais, você contasse aquela história que eu gosto muito, que é do navio, né? Que quebrou lá a peça. Achei que você ia falar do diabinho. Não, do navio. Se você quiser contar as duas. Por quê? Para quem está ouvindo, identificar o quanto é importante ele ter essa relevância, ele ter esse conhecimento, ele ser verdade. Pago como. Mas isso vai depender de todo o processo de aprendizado, de prática, do dia a dia, mental. É uma série de coisas. A gente sabe que não é fácil. Sim. Porque tem gente que está se esforçando, está estudando, mas não rompe. Porque tem uma questão de crença, tem uma questão emocional. Enfim, mas ela precisa entender quem ela é, ativando a identidade dela para ela poder ter a melhor performance, não focar no resultado, mas focar no processo dia após dia. Legal. Essa história ela é muito interessante porque ela mostra a importância de você se preparar, como muito bem disse aqui o Felipe contextualizando. Tinha um navio que ele era de alta prioridade porque ele transportava ouro. E o capitão do navio ele tinha um prazo para poder cumprir, senão ele levaria uma multa, que era uma multa equivalente ao valor da carga. E aí em um determinado momento, os motores pararam. E aí ele perguntou lá para o pessoal que cuidava, né, o seu auxiliar, o que aconteceu? O motor parou. Falou, fala o seguinte, procura aqui o mecânico da ilha mais próxima. Eles foram lá, trouxeram esse cara trabalhou 2 dias, não resolveu o problema do navio. Ele falou o seguinte, para. Traz aqui um engenheiro, certo?
engenheiro que resolva esse problema para mim. Eles foram procurar esse engenheiro, encontraram esse cara. Esse cara trabalhou um dia, não resolveu o problema do navio. O dono do navio falou o seguinte: para. Traz aqui quem construiu essa máquina. Não sei o que vocês vão fazer, traga esse cara aqui. Se preciso for, pega o helicóptero. Eles pegaram o helicóptero, encontraram esse cara, trouxeram esse cara, né? Eles desceram lá no heliporto do navio. De repente chegou o cara que construiu a máquina, junto com o assessor, com o auxiliar. Chegou o dono do navio e falou o seguinte: mostra para mim as máquinas, a casa das máquinas. Falou: pois não. Foi lá, levou até a casa das máquinas. Quando chegou lá, ele começou a observar, né? E aí ele observou o ruído ali, enfim. E aí ele percebeu que tinha uma pequena válvula assim, ó. Ele falou: você tem um martelo? Eu tenho. Então pega aqui, dá um martelo. Pegou o martelo e fez pim. Ó, liga lá. Quando ele ligou, o motor voltou a funcionar. O dono do navio muito feliz porque ele tinha um prazo para cumprir, ele poderia cumprir depois, né, do trabalho desse profissional. E aí ele foi embora, levaram ele embora, né, junto com o seu auxiliar. E aí o dono do navio lembrou, falou: poxa, eu preciso passar o pessoal. E aí ele mandou o auxiliar entrar em contato com cada um dos 3 profissionais que estavam lá, para que, né, mandassem as suas respectivas contas para que pudesse ser pago. O mecânico da ilha mais próxima cobrou $200. Trabalhou 2 dias, $100 por dia, não resolveu o problema do navio, mas esteve lá. O engenheiro cobrou $400. Ele era mais sofisticado, tinha marketing, né? Enfim. Não resolveu o problema do navio, ficou lá um dia, enfim. O cara que, né, bateu o martelo, ele cobrou $10 mil. O dono do navio ficou assustado, falou assim: pô, vamos aí, eu pago você, mas eu quero que você me prove como que você chegou à conclusão de cobrar $10 mil. E ele mandou por carta dizendo o seguinte: olha, para bater o martelo $1, para saber onde bater o martelo $9.999. Ou seja, a mensagem que eu quero te passar não é quem trabalha mais, é quem está mais preparado. Se sobressai sempre quem está mais preparado, ponto. Quanto mais preparado você estiver, e preparação não vem de outra forma como estudo e prática, né? Estudo e prática, não é só ficar com o conhecimento, né? Tem gente que é peso pesado em conhecimento e raquítico em prática. Não coloca em prática tudo que aprende, né? Então você precisa aprender e praticar. Aprender, praticar, ajustar e voltar a praticar novamente. Lembrando que a frequência gera excelência. Tá bom? Espero que você tenha gostado aqui desse tempo. Show. Né? Posso falar das minhas redes sociais? Com certeza. Se você quiser acompanhar sobre o nosso trabalho, o Rei dos Negócios Oficial é um dos nossos Instagrams. Sem Isso, Sem Vendas ou Fechamento Brutal. Você encontra também no YouTube Sem Isso, Sem Vendas. Tá? E esse aqui é um pouco do nosso trabalho aí para você acompanhar um pouco mais. E fico feliz aí pelo convite em contribuir um pouco mais com a sua audiência, tá, Felipe? Cara, muito obrigado, Rei. De verdade, eu aprendo todas as vezes, né, que eu ouço e você vai falando, eu vou colocando no dia a dia, absorvendo essas informações. E por mais que tenha, eu já ouvi você falar desse assunto, já ouvi outras pessoas falarem do assunto N vezes, mas toda vez some e contribui, porque a gente está em constante aprendizado. E o objetivo nosso é justamente esse, trazer para o nível de consciência da galera que está começando ou que já começou, mas não está conseguindo romper a barreira, porque toda pessoa tem um alvo, mas também tem um limite que Sim. Se ela não se dispor a aprender e tudo que a gente falou, ela não consegue chegar. Então isso é treino, né? Eu pego o maior exemplo de tudo, que é a própria academia, né? Ela tangibiliza o que o esforço pode fazer na vida de uma pessoa e a disciplina, né? Quem trabalha com vendas, você não vai visitar um cliente, você não vai estudar um livro, você não vai fazer um curso, como o Jim Rohn dizia, né? Todos os dias. Se você faz todos os dias, tem dias que às vezes você vai sair da rota e se permita sair da rota porque é necessário. Mas se você faz todos os dias, é fato, eu tenho um objetivo, eu tenho uma distância para alcançar esse objetivo e eu fatio em ações diárias o que eu preciso para fazer para chegar nesse objetivo. Exatamente. Então nós queremos trazer luz e consciência dessas verdades, porque são verdades. Se você segue essas etapas, não tem como dar errado. Sim. O mínimo que pode acontecer é você mirar na lua, acertar nas estrelas. E aí vai ser um processo de aprendizagem
aperfeiçoamento, que hoje você faz um cara que tem uma mente de 10 mil, ele faz as atividades para alcançar 10 mil. Você quer alcançar 100 mil, você precisa mudar, às vezes, o seu conceito de pensar a sua maneira, porque o que te trouxe até aqui não vai te levar além daqui. Então, eu fico pensando isso, beleza, tem uma empresa, temos vários colaboradores, centenas, até milhares de revendedores, tá... Como que a gente faz para ir para o próximo nível? Porque eu também tenho que sentir a dor do próximo nível, senão eu me acomodo. Cheguei na onde? Não existe um teto, não existe uma montanha que você sobe, chegou lá, acabou a vida. É uma constante evolução. Tá bom, e agora, para o próximo nível? E para a gente ter 50 colaboradores aqui, e gerar renda, emprego, ter mais de 1.000 representantes ativos ali, né? Hoje a gente tem 1.588 revendedores cadastrados. Mas ativos é um número aí que gira entre 300 e pouco. O que acontece? Como que a gente consegue aumentar isso? Eu preciso aumentar o meu recipiente também, como gestor, como direcionador, como criador de situação. Eu preciso ter essa visão do futuro para eu poder criar esse futuro e falar assim, beleza, agora nós vamos fazer esse projeto. Inclusive, eu até vou pegar aqui, presente para o nosso amigo. Aqui estão 2 produtos incríveis. Primeiro é o Eros Turbo. O nome já diz, sempre firme. Você que é homem, quer ter mais disposição, libido, aumentar, né, estimular o aumento e a produção da sua testosterona e ser um deus, né, dentro de casa, né? Esse aqui vai pro rei, eu sei que ele é um jogador, né? E aqui a nossa Gummy também, que vem trazendo aí um produto completo para cabelo, pele e unha, um suplemento vitamínico que tem ajudado muitas pessoas a cuidar, né, do seu cabelo, da sua pele e a unha. Esse aqui vai para sua esposa, Valeu. Esse aqui é para você. Obrigado. Né? É um presente nosso aqui da Greenline para você, meu amigo, meu irmão. Receba aí com todo o nosso carinho. Queria agradecer a nossa equipe aí que sempre está somando. Agora a gente tem toda a estrutura, já fez vários Greencasts e agora no dia 11 de outubro nós vamos receber aqui o nosso amigo Guilherme Constâncio, que vai estar vindo falar sobre comunicação assertiva. Ele é especialista aqui em Rio Preto em comunicação e vai estar somando com a gente. Vou trazer outras personalidades. Domingo você faz palestra lá no Rio Preto Shopping às 16 horas. Né? Eu quero estar lá também prestigiando. Já até tem um aniversário na hora do almoço, mas falei para minha esposa que eu quero estar lá te prestigiando para ouvir mais um pouco do conhecimento. Mas eu vou falar da matriz. Você vai falar da matriz? Que é a abordagem central do nosso livro, Sem Vendas. Ótimo. Isso é muito legal. Então, quem tiver aí de Rio Preto disponível, quiser lá no Rio Preto Shopping às 16 horas, né? Tá tendo a feira de imóveis, né? Vocês foram ontem lá na inauguração, né? Tive um jantar, acabei não podendo estar presente. Mas, cara, muito obrigado. Eu que agradeço. Né? Se você quiser falar mais alguma coisa aí pra galera, pra gente poder encerrar, mas que Deus abençoe e que esse conteúdo possa somar na sua vida. Essa é a nossa única intenção, poder transbordar aí pra vocês. Porque a gente aprendeu, a gente não sabia também, né, Rei? A gente era. Isso aí. A gente era, pô. Sim. É isso que a gente quer que vocês entendam, sabe? Pega esses códigos, pega essas informações e aplica. Isso aí. A gente fez, a gente também não sabia, a gente aplicou e deu o resultado. Essa é a receita do bolo. Se você seguir, vai sair um bom fruto. Eu quero rapidinho finalizar aqui com uma pequena história. Diz que o homem perguntou para Deus assim: Deus, você é todo poderoso? Eu falei, sou. Então fala para mim, o que é 1000 anos para você? Um segundo. E o que é $1 milhão para você? Um centavo. O homem parou, pensou, falou assim: Deus, me dá um centavo? Deus falou assim: pois não, espere um segundo. O que eu quero dizer com essa história? Você aprendeu aqui muita coisa. Não vai ser do dia para a noite. Você vai colocar tudo isso em prática. Você precisa de acompanhamento, você precisa de direcionamento para isso, tá? Caso você queira conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, é só você chamar a gente no direct. Tem lá a nossa equipe que pode te dar todo o atendimento e você pode conhecer também mais sobre as nossas soluções. Tá bom? Deus abençoe. Tamo junto. Valeu!